Bem-vindo ao guia do ECDPM sobre a tomada de decisão na União Europeia relativamente à África. A Europa, no conjunto dos seus países, é o maior bloco comercial do mundo. Representa mais de 30% das exportações mundiais para a África. Em 2013, 5 países da União Europeia estavam entre os 10 principais investidores em África em termos de fluxos de investimento direto estrangeiro. A União Europeia é o primeiro doador no mundo, contribuindo com mais de metade do total mundial da ajuda pública ao desenvolvimento. O continente africano é o principal beneficiário da ajuda europeia. Entre 2007 e 2012, os países africanos receberam cerca de 24 mil milhões de euros em ajuda da União Europeia. A Europa é o principal financiador de programas da Comissão da União Africana. A África é um continente emergente com grande potencial de recursos naturais e demográficos. A África tem hoje novas parcerias com grandes potências: a China, os Estados Unidos, a Índia e a Turquia, para citar apenas alguns. Estas parcerias oferecem novas oportunidades para a África e levantam dúvidas sobre o valor acrescentado da ajuda europeia ao desenvolvimento tradicional. Desde a década de 1960, que a África e a Europa têm intensificado o intercâmbio em todos os setores: comercial, no diálogo político, na cooperação para o desenvolvimento, no diálogo entre as pessoas e as sociedades. Juntos, os dois continentes representam, com cerca de 80 países, quase a metade dos membros da Assembleia Geral das Nações Unidas. As relações África-Europa decorrem a vários níveis: de continente a continente, a nível subregional, nacional e entre cidadãos. A diáspora africana na Europa é numerosa e variada, contribuindo também para a prosperidade do continente africano. A África e a Europa dependem muito uma da outra. Como disse um ex-ministro, são como um crocodilo adinkra, com 2 cabeças e um estômago. O relacionamento África-União Europeia não acontece num vazio. Diversos Estados-membros da União Europeia têm relações bilaterais com governos africanos desde há longa data, anteriores ao relacionamento da União Europeia. Estados europeus como a Inglaterra, França, Portugal, Alemanha ou a Bélgica mantiveram laços estreitos com as suas antigas colónias. A história da colonização e suas consequências ainda é uma questão sensível que pode, por vezes, influenciar as decisões da União Europeia sobre a África. Estados europeus sem legado colonial também desenvolveram relações com os países africanos. Quais são os documentos base das relações entre os dois continentes? Historicamente, a União Europeia tratava, e ainda hoje trata, com a África em 3 grupos distintos. A África subsaariana, com o grupo de países da África, Caraíbas e Pacífico, no âmbito do Acordo de Cotonou, a África do Norte, a África do Sul. Por isso mesmo, em 2007, a União Europeia, os Estados africanos e a União Africana concordaram considerar a África como um todo, na estratégia conjunta África-União Europeia. Os outros acordos ainda estão em vigor. Vamos agora falar deles em mais detalhe. O Acordo de Cotonou é a base das relações África-Europa. O acordo, assinado em 2000 e válido até 2020, baseia-se nas anteriores convenções de Lomé entre a União Europeia e os países ACP, substituindo estes antigos acordos. O Acordo de Cotonou é juridicamente vinculativo. Dele decorrem obrigações e direitos para europeus e africanos relativamente a valores e princípios comuns de governação. A assistência da União Europeia faz-se através do Fundo Europeu de Desenvolvimento, FED, para o qual contribuem os Estados-membros da União Europeia. Os acordos de parceria económica. A cooperação económica e comercial é uma componente importante no Acordo ACP-União Europeia. Os países ACP costumavam ter acesso preferencial unilateral ao mercado da União Europeia. Podiam exportar para o mercado comum europeu sem ter que pagar tarifas, mas este regime comercial é incompatível com as regras da Organização Mundial do Comércio, a OMC, o que obrigou a União Europeia a revê-lo. A partir de 2008, a União Europeia e os ACP tiveram que negociar acordos comerciais alternativos e recíprocos, os chamados Acordos de Parceria Económica, ou APE.
As negociações entre a União Europeia e os 5 agrupamentos regionais de países africanos, em curso há mais de uma década, têm sido difíceis e de sucesso limitado, o que tem sido fonte de muitas frustrações. A Comissão Europeia estabeleceu outubro de 2014 como prazo limite para os países africanos escolherem o regime comercial que querem ter com a União Europeia. Em julho de 2014, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, concluíram APEs regionais com a União Europeia. Em meados de outubro de 2014, a Comunidade da África Oriental concluiu também um APE regional. A União Europeia tem uma parceria estratégica com a África do Sul desde 2007. As negociações comerciais com a África do Sul são feitas ao abrigo de um acordo especial de negociação em vigor desde 1999, o Acordo de Comércio, Desenvolvimento e Cooperação. A África do Sul está agora a negociar um acordo de parceria económica. O instrumento financeiro de apoio à parceria com a África do Sul é um instrumento de cooperação para o desenvolvimento, não o Fundo Europeu de Desenvolvimento. As relações com a Argélia, o Egito, a Líbia, Marrocos e Tunísia desenvolvem-se ao abrigo de outros acordos. São parte da política europeia de vizinhança, que inclui também países da Europa de Leste e Médio Oriente. Estes países também fazem parte do chamado Processo de Barcelona, iniciado na década de 1990, que deu origem à parceria euro-mediterrânica e culminou na criação da União para o Mediterrâneo. A União para o Mediterrâneo é o quadro de cooperação multilateral entre a União Europeia e 15 países do Mediterrâneo. No âmbito da parceria euro-mediterrânica, a União Europeia celebrou acordos de livre comércio com todos os países do norte de África, com exceção da Líbia. A cooperação com os países do norte de África é financiada pelo Instrumento Europeu de Vizinhança. Além disso, a União Europeia desenvolveu também as suas próprias estratégias subregionais, que incluem a Estratégia para o Sahel, o Quadro Estratégico para o Corno de África, o Quadro Estratégico para o Golfo da Guiné e o Quadro Estratégico para a região dos Grandes Lagos. Com vista a ultrapassar esta abordagem fragmentada relativamente à África, a União Europeia e a União Africana, com os seus respectivos Estados-membros, adotaram a Estratégia Conjunta África-União Europeia em 2007, durante a Cimeira de Lisboa. O contexto era novo. Mudanças geopolíticas a nível global, um discurso mais otimista sobre o futuro da África e a presença de outros parceiros do desenvolvimento em busca de oportunidades em África. Pela primeira vez, a União Europeia tem uma estratégia política única e que aborda a África como um todo. A estratégia visa ir para além das necessidades em matéria de ajuda, centrar-se em questões globais de interesse comum, reforçar o diálogo político e estratégico, incluir não só as instituições, Comissão da União Africana e da Comissão Europeia, mas também o setor privado, a sociedade civil, autoridades locais, os parlamentos, as comunidades regionais e económicas. Na última Cimeira União Europeia-África, em abril de 2014, foi acordado um roteiro com 5 áreas prioritárias para 2014-2017. Paz e segurança, democracia, boa governação e direitos humanos, desenvolvimento humano, desenvolvimento e crescimento sustentáveis e inclusivos e integração continental, questões globais e emergentes. Não há um instrumento único para o financiamento da estratégia conjunta. Porém, foi criado um programa pan-africano dotado de 845 milhões de euros para financiar programas a nível continental que apoiem também a execução do roteiro da estratégia conjunta. Os APEs são tratados fora do âmbito da estratégia conjunta União Europeia-África, apesar de serem uma questão controversa e difícil nas relações entre os dois continentes. Para saber mais, consulte o nosso website.